Olá, sejam bem-vindos a mais um Negócios de Primeira. Eu sou Ricardo Nantes e meu Instagram é Ricardo F. Nantes, na qual eu compartilho informações sobre empreendedorismo, gestão e tomada de decisão estratégica. Hoje vamos falar sobre varejo, gestão de negócios familiares, expansão e decisões consistentes que levam empreendedores, no caso de hoje, empreendedoras e uma empreendedora em especial, há décadas empreendendo aqui no nosso estado. Para você ter uma noção, no tema de hoje, o varejo movimenta mais de 2 trilhões de reais no Brasil e emprega milhões de pessoas, segundo dados do IBGE. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero pedir que você, aqueles que não nos seguem, aquelas pessoas que não nos seguem, a nos seguir no YouTube, agora também presente no Negócio de Primeira no Spotify, a deixar seu like e ativar ali o sininho para que você receba os novos conteúdos. E a nossa convidada de hoje é Leni Fernandes, CEO do Grupo Inel, empresária com mais de 30 anos de atuação no varejo atacado, especialmente nos setores de joias, acessórios e ótica, e agora também restaurantes alimentícios, né, Leni? Gastronomia. Leni é proprietária de empresas como Prata e Cia, Inel Classic Ótica e Joalheria, Casa Blanca Bistrô e a Badulac. E atua também de forma institucional, como diretora da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande e também diretora do Sind Varejo. Sua trajetória chama atenção por uma vida real de carreira, saindo de posição de gerente de banco, isso mesmo? Isso, gerente de banco. Para se tornar uma das empreendedoras de mais destaques aqui do nosso Mato Grosso do Sul. E também é palestrante, escritora, membro da Academia? Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul. Olha só. E embaixadora de águas. O que é embaixadora de águas, Leni? É cuidar do meio ambiente. Ah, que 10. Seja muito bem-vindo ao Negócio de Primeira, Leni Fernandes. Muito obrigado. Leni, vamos começar com uma pergunta que eu gosto de fazer para todos inicialmente aqui. Qual foi a sua maior decisão sobre negócios nos últimos 30 dias que você tomou e ninguém viu? Só para você entender a proposta aqui dos negócios de primeiras e para quem está nos assistindo também pela primeira vez, é uma proposta de bastidor e não de palco. O que acontece nos bastidores das empresas quando ninguém está vendo, ninguém está acompanhando, ninguém está assistindo, né? Então, primeira pergunta eu sempre faço essa. Normalmente, qual foi a decisão que você tomou nos últimos 30 dias mais difícil como CEO e que ninguém viu? Olha, chama-se reinventar, inovar. Essa foi a maior decisão desses últimos 30 dias. Que legal. E o que aconteceu que você... Eu sinto que eu tenho que tomar um novo direcionamento nas empresas para elas crescerem. Sim. Porque se você achar que a empresa tá bem, ela tá diminuindo. Então você tem que estar sempre inovando para fazer com que ela cresça. Sim. E esse é o nosso foco hoje primordial. É redirecionar a empresa para um crescimento maior. Você está hoje 38 anos empreendendo já, né? A primeira foi a Prata e Cia. Primeiro foi a Prata e Cia. Certo. Nesses 38 anos, você manteve esse DNA seu de cada vez mais inovando, fazendo algo diferente, vendo o mercado mudar, vendo a questão digital entrar, a concorrente surgir. Como é que você enfrentou tudo isso ao longo de 38 anos? Olha, eu sempre fui uma pessoa que eu acordo todos os dias para vencer. E eu estou aberta a aprender. Então, eu aprendo a todo momento. E a partir do momento que você está aberto a aprender, você aprende. Então, você não... eu já sei de tudo, tá bom assim e tal. Então, eu estou sempre buscando aprender. Que legal. Então, eu sempre fiz isso toda a minha trajetória de 38 anos. Na história da Prata e Cia, foi a primeira empresa que você fundou, né? Qual que é a história dela? Como que ela começou? Antes da Prata e Cia, eu trabalhei com a Inel Joias, que eu era sacoleira de porta em porta. Eu trabalhei 7 anos
Como sacoleira. Vendendo, como sacoleira, vendendo porta a porta. Eu era gerente do banco, eu saía do banco 18 horas e eu ia vender, até 10 horas da noite eu ia vender. Então a minha expectativa de trabalho eram 16 horas por dia. Então eu trabalhava... Em que ano foi isso, Helene? Isso em 87, 86, 88, 90, nessa época. Ia de carro, pegava o ônibus, de carro, fazia tudo. Exatamente. E aí os meus clientes do banco eram meus clientes de joias e começou a crescer muito, né? Foi por isso que eu saí do banco. Então eu saí do banco e fui empreender, mas primeiro como porta a porta, como sacoleira, né? Como revendedora. E depois que eu abri a Prata e Cia em 1991. Foi a minha primeira loja. Eu abri para vender no atacado. Para fazer porque como é que eu comecei com as joias? Chegou um cliente meu no banco e falou: Leni, você não quer vender joias? Eu falei: eu não tenho capital. Ele falou: não, eu te empresto uma peça e você começa. E eu comecei com um brinco. Eu peguei o brinco consignado, vendi esse brinco. Com esse brinco eu comprei outro e comecei a empreender com um brinco. Olha só. E aí foi crescendo. Era joia ou semi-joia? Era joias em ouro, joias em ouro. E aí eu comecei, fui repondo, fui capitalizando. E aí em 88 eu saí do banco como gerente, eu era gerente do banco, eu amava o banco, mas eu ganhava muito mais vendendo joias do que trabalhando no banco. Então eu resolvi sair do banco. E aí em 91 eu abri a minha primeira loja para também dar alguma coisa consignada para os clientes, vender e elas começarem a empreender do jeito que eu comecei. E com isso eu fiz cartilhas de atendimento, eu dava orientação mercantil, eu ensinava como elas organizavam o financeiro delas. Foi muito bom. E quantas pessoas passaram por você de revendedoras ao longo desses 38 anos? Fala só da Prata e Cia por enquanto. Mais de 10 mil revendedoras. Mais de 10 mil revendedoras? Mais de 10 mil revendedoras. Hoje você tem quantas ativas? Hoje deve ter umas 2 mil ativas. Mas mesmo assim muita gente, hein? Tem bastante, tem. Muita gente. Tem. E mudou a vida dessas pessoas com certeza. Porque mudou a sua, né? Você saiu de gerente, empreendeu. Eu brinco que quem vende não passa fome, né? Verdade. Porque se você souber vender, você faz qualquer coisa, né? Acho que todo mundo é um tipo de vendedor, toda profissão. Mesmo as pessoas falam que não são vendedores, são vendedores. Afinal, de estar vendendo alguma coisa, um produto ou um serviço. É verdade. Hoje a Prata e Cia faz parte da história de Campo Grande, que tem muitos médicos, advogados, engenheiros formados, a mãe comprando da Prata e Cia, revendendo e pagando as faculdades deles. Olha só. Então, você imagina a minha felicidade de participar da felicidade dessas famílias. Imagino. Sabe? Então a Prata e Cia é um marco hoje em Campo Grande devido a isso. E tem mais um atenuante. Hoje é mais ou menos 70% dos meus concorrentes passaram pela Prata e Cia, ou foram meus funcionários ou foram meus clientes. Foram catequizados lá pela Exatamente. Escola Leni Fernandes. Leni Fernandes. E eles têm o maior orgulho de falar de mim. E eu estou sempre servindo eles, porque hoje eu vendo gastronomia, eu vendo ótica, eu vendo saúde, né? Eu vendo joias, eu vendo semi-joias, eu vendo prata. Então, alguma coisa eles não vendem e eles compram de mim. Diversificou. Diversifiquei, isso mesmo. Eles são sempre meus eternos clientes. E vem cá, você contou a sua história e contou também as pessoas que trabalharam com você e que mudaram de vida, né? Se empoderaram, cresceram, mudaram de vida ali ao longo do passar dos anos, trabalhando, gerenciando, com o seu formato educacional que ensinava a venda e elas cresciam com isso. Imagino que no começo como uma renda extra, mas muitas delas acabaram sendo a renda principal da família. Acredito, estou errado? Não. Muitas. Inclusive eu tenho uma história, que eu tenho um cunhado que ele fazia cobranças, né? E aí um dia ele chegou num bairro e quem recebeu ele foi o marido, estava de avental fazendo almoço. Aí ele falou: cadê a fulana? A fulana está trabalhando. Eu posso atender e tal. Então inverteu e isso faz uns 20 anos. Você imagina a cabeça do meu cunhado. Falou: uai, mas que história que é essa? Está mudando de posição? O homem está fazendo almoço e a mulher está trabalhando? Então, isso aconteceu muito, acontece muito e hoje continua acontecendo. Só que as mulheres hoje elas têm a sabedoria de agregar o marido para eles ajudar a fazer cobrança, ajudar, sabe, a atender a casa. Então, é uma família unida devido a isso, mas a provedora do dinheiro é a mulher. Entendi.
E imagino que tenha tido algum preconceito, porque tem muitos homens que são machistas nesse ponto. Não pode ver a mulher ganhar mais que o homem, que ele se sente, às vezes, ali atingido, vou usar essa palavra. Né? Aconteceu e acontece ainda um pouco disso, quando eles veem que a mulher está ganhando mais do que ele, e aí ela usou essa ferramenta para trazer o homem junto para ajudar para trabalhar. Mas isso foi pior no passado, hoje é um pouco melhor? Como é que você vê essa questão? Olha, hoje está muito melhor. Isso há 25 anos atrás, 30 anos atrás, olha, era muito difícil. Muito difícil. A mulher ganhava muito dinheiro e o homem não aceitava. Inclusive, elas eram, às vezes, até apanhava do marido, chegava na empresa com o olho roxo e tal. O que aconteceu? Eu caí e tal. Daí a gente conversando. Elas falavam, olha, que meu marido está achando que eu estou fazendo outras coisas, que eu não estou vendendo e tal. E na época, eu era uma orientadora, né? Então, eu cuidava delas muito. Então, eu até na época eu tive que quase que ensinar elas a omitirem quanto que elas ganhavam. Quanto você ganhou? Eu ganhei. Quanto foi essa cortina? Foi R$1.000. Eu falava, fala que foi 100. Então, até isso eu tive que passar para essas mulheres, para elas conseguir sobreviver nessa época. Foi difícil, difícil, sabe? A gente dava toda a orientação para elas se firmarem e não desistirem. Não desistirem. E muitas não desistiram e hoje são pessoas vencedoras, sabe? Pagou faculdade de filho, tudo. Então, a história é linda. Com certeza. E são muito gratos linda. Também ao seu papel. E eu tenho certeza que eu formei muito cidadão para o mundo. Amém. Com certeza, foi mesmo. Junto com você está hoje o Alexandre, né? E a Amanda, né? O Alexandre, meu filho. Amanda, o César também ajuda lá seu marido em algumas coisas. Né? O Alexandre se formou em engenharia, né? E hoje ele é toma conta, é o financeiro da empresa. A Amanda se formou em psicologia, hoje ela é gerente da Inel Classic. E o meu esposo César, né? Ele era farmacêutico, bioquímico. Foi meu veterano, te falei isso aí. Exatamente, ele falou. E hoje ele toma conta do Casablanca Bistrô, que realmente toma todo o tempo dele, né? Sim, então, sim. Isso aí. E como que é essa parte de gestão familiar, eu vou chamar assim, que vocês têm um grupo com várias empresas, como é que você gerencia tanto a questão empresarial quanto a questão familiar junto com um grupo com várias empresas hoje? Como é que é feita essa parte de gestão? Eu sempre ensinei meus filhos que nós somos funcionário das nossas empresas. Sim. E o meu marido também, ele encara como funcionário da empresa. Então, a empresa ela tem que ser respeitada. Então, as nossas empresas são respeitadas e nós administramos. Então, nós temos uma reunião toda semana, uma reunião gerencial da diretoria, né? Para poder discutir os assuntos e ver o direcionamento da empresa. E a empresa é o foco principal. Então, nós não somos donos da empresa, nós somos funcionários da empresa. Nós encaramos como funcionários da empresa para poder gerir tudo isso aí. Entendi. Qual que foi seu day one, vou chamar assim, o seu dia 1, que você saiu lá da questão do banco e não sei se foi um cliente que você atendeu ou um mês que você fechou uma venda alta. Cara, eu vou sair, eu vou investir, eu vou ser empreendedora, que eu me encanto mais nisso aqui do que, embora eu goste de trabalhar no banco, mas eu amo mais o que eu estou fazendo aqui do outro lado. Faço essa pergunta porque muita gente às vezes fica nesse dilema, né? Eu vou empreender, eu vou continuar como um talento de alguma empresa ou abrir uma empresa com alguém ou sem alguém? Qual que foi o seu day one? Você acordou assim, no outro dia eu vou sair do banco, eu vou empreender e eu vou dar minha cara às tapas, literalmente, né? Apostar nisso aqui que eu acho que vai dar muito certo. Eu era gerente do Banco Itaú e teve um dia e eu comecei a vender antes, né? Vendia no banco, eu trabalhava até 10 horas da noite e tal, então eu comecei a ganhar muito dinheiro. E eu sempre fui uma mulher muito ética, então eu não via por que eu não depositar o meu dinheiro no banco. E começou a aparecer o dinheiro no banco. E os meus colegas começaram a se incomodar. Aí eu fui chamada pela diretoria, falando, olha, não está certo, tal, você está movimentando muito dinheiro na tua conta, tal. Aí que me deu o start, falei,
é o momento de eu sair. Daí, naquele dia, eu pedi minha demissão e fui atender 4 clientes. Olha aí. Porque a primeira coisa que você faz, imagina que seja essa, né? Poxa, eu trabalhando, era 8 horas por dia, né? 8 horas. 8 horas, então me sobra mais 4 para trabalhar à noite, Exatamente. tirando o horário de jantar à noite. Que 4 horas eu tô fazendo 2, 3, 4, 5 vezes mais do que eu faço com 8 horas que eu liberar aqui, eu consigo empreender e faturar muito mais. Faturar muito mais. Foi essa decisão, como diz outro, o que me moveu foi isso daí. Eu fui chamada a atenção, falei, então é o momento de eu sair. Então eu saí e fui à luta. Entendi. E, como diz, eu sempre tive na minha mente, eu nasci para vencer ou vencer. Entendi. E aí o pezinho que faltava acabou vindo de inveja, vou resumir assim, de inveja dos outros que estão vendo que você está ganhando e não dava certo do outro lado. E eu fui incômodo para muita gente durante muito tempo por causa disso. Mas é só fazer, né? Sim. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode chegar lá, qualquer um pode alcançar o objetivo, traça metas e vai à luta. E agora eu tenho que trabalhar. Eu não conheço outro caminho sem trabalho, sabe? Sem determinação, sem transparência, sem ética. Não conheço. Que erro de gestão você cometeu no passado que se você cometesse hoje ia te custar muito caro? O erro de gestão que eu cometi no passado tá me custando caro até hoje, que é ter muito estoque. Entendi. Esse foi o meu erro. Então eu teria que ter menos estoque, porque para mim a riqueza minha estava no estoque. E não está no estoque, ela está no giro. Então hoje até hoje eu estou sofrendo por causa disso. Entendi. Mas eu estou saindo dessa. Porque um dos mercados esses de luxo é onde você trabalha, exatamente. Precisa ter muita peça, muita variedade. Exatamente, mas tem que ter novidades. Inovar sempre, ter sempre coisas novas, sabe? Atuais, então é isso daí. Porque na parte das joias, até que não muda muito, porque eu sempre trabalhei com o clássico. E o clássico, ele é atemporal, sabe? Então ele agrada a todo mundo. Por exemplo, um colar de pérola, uma aliança, é a mesma coisa. Um brinco de pérola é a mesma peça, sabe? Sim. Sempre. A diferença é sempre o giro que você fala, então, é mais na questão do é mais na questão óculos. De óculos e de, sabe? Tá. Hoje, como é que você está competindo, ou como é que você vê o e-commerce em relação aos itens de luxo que você trabalha, que você vende? A pessoa ainda gosta muito mais de olhar como fica nela, experimentar, você vê uma competição, você vende alguma coisa online, como é que você tem trabalhado? Olha, eu acredito, Ricardo, que na parte do e-commerce eu exploro pouco ainda. Porque hoje, por exemplo, uma venda na internet bem direcionada, a pessoa sabendo as características da empresa, falar da empresa, falar do produto e depois dar o preço, não tem quem não compra. Porque o preço vira detalhe. E se a loja é boa, a loja tem origem, a grife tem origem, por que não fechar? Então esse hoje é o meu pensamento inicial, primordial para mim ter sucesso no e-commerce. Você diz então que é mais uma venda consultiva, tanto no e-commerce quanto presencialmente. Exatamente, é você agregar valores, tanto pessoal, como na empresa, como no produto que você não tem como não vender. Certo. E como é que você faz para trabalhar hoje? Você tem vários segmentos diferentes, várias unidades. Imagino que muitas vezes você tem que também tomar cuidado ali, né? Que faturamento muitas vezes acaba sendo ilusão e o que interessa no final é o lucro e você precisa no meio ali de tudo a gestão. Como é que você faz para você conseguir gerir para que de alguma forma o teu faturamento, né, não te iluda, vou chamar assim, em relação ao resultado que você tem que ter no final realmente, que é a questão do lucro? É olhar todo dia de maneira mais firme e racional, porque 38 anos de empreendendo te deu muita bagagem, experiência para você bater o olho em muitas coisas e aprender, né? E tem muita gente que está começando hoje que com certeza vai cometer erros que você cometeu, que eu cometi lá no passado.
E que a gente aprende, muitas vezes aprende na dor, né? Mas aprende para corrigir isso, né? Olha, eu acredito que faturamento, porque eu, durante muitos anos da minha vida, eu foquei muito no faturamento. Só que eu não foquei no lucro. Então eu vendia muito no atacado. Então eu atendia 9 estados. Isso. Eu tinha um absurdo de representantes, tudo. E eu focava no faturamento. Então esse erro eu cometi, que hoje eu estou procurando não cometer. Então eu tenho que focar no lucro, na lucratividade. Então às vezes é melhor vender menos, mas ter lucratividade, do que você vender muito e não ter lucratividade. Daí você tem que repor a mercadoria, você ficar naquele perrengue, aquela luta, aquela coisa. Então eu acredito que hoje, para a pessoa empreender, ela tem que ter muita sabedoria, ela tem que ter, como diz outro, ela tem que ter começo, meio e fim. O que ela quer, aonde que ela quer chegar, qual é o posicionamento dela hoje, sabe? A pessoa tem que ter muita firmeza nisso e não fazer nada por fazer. Ah, não, se não der certo eu fecho. Não abre, não. Já fechou. Sim. Sabe? Já fechou. Então tem que ter muito objetivo, tem que ter foco, tem que pensar como que eu vou estar daqui 10 anos. Daqui 10 anos eu quero ter uma franquia, eu quero ter tantas lojas. Então a pessoa pensar grande. O que você é, o que você pensa. Se você pensa pequeno, você é pequeno. Se você pensa grande, você é grande. Perfeito. E muita gente não entende isso, né? Da importância do foco que você colocou. Que eu vejo que mais empresários têm hoje realmente erra essa questão de foco. Começa com uma coisa, a coisa tá boa, direciona o foco, às vezes entra em dilema se quer ou não quer aquilo, é onde já começa realmente a perder. Aí é mentalidade. É verdade. Mentalidade, como que pesa, né? E nunca desvalorizar a empresa. Por exemplo, eu vou tirar muito dinheiro. Não, nunca tirar tanto dinheiro da empresa. Procurar sempre manter a empresa rica e você mais pobre. Sim. O famoso CNPJ rico, CPF pobre. Exatamente. Esse é o foco número 1. Porque se a empresa está bem, você também está bem. Isso aí. Tá? O que costuma gerar mais resistência interna nas empresas que você gerencia hoje, que você lidera hoje? Mudança de processo ou cobrança por resultado? Olha, depende do foco aí, porque os dois não é fácil. Não é fácil. Porque cobrança de resultado, porque se você perguntar, Milene, qual que é o seu negócio? O meu negócio é vender. Uhum. Olha, e aí eu falo para meus filhos, né? Eu falo, olha, se eu vender, pode estar até meio bagunçado lá o negócio que eu consigo pagar. Agora, se eu não vender, não adianta, tá tudo arrumadinho. Tá arrumadinho, tá perfeito, tá maravilhoso e não tem venda. Nossa, que pena, olha aí, acabou. A empresa acabou. Então, o meu foco primordial é a venda. É vender. É a venda. Você acha possível uma pessoa ser boa de venda, mais fraca na disciplina? Ou você acha que a pessoa que é boa de venda, ela é disciplinada, ela tem um processo, ela é disciplinada? A pessoa boa de venda é indisciplinada. É mesmo? Ela chega atrasada, eu não sei o que acontece, mas ela é boa de venda. Às vezes ela é motivada para fazer e vai... Eu encaro como arriscar, ela arrisca. Sim. Arrisca porque ela sabe que ela pode. Tem isso também. Entendi. E se essa mesma pessoa tivesse um pouco mais de disciplina e processo, você não acha que ela voaria mais ainda? Estava no meu lugar. É isso aí. Entendi. E isso que a maioria... É o que acaba acontecendo com a maioria das pessoas, Com né? certeza. Realmente. É isso aí. Perfeito. Perfeita colocação. Existe um tipo de decisão que você só toma sozinha, sem consultar ninguém? Tipo, algumas decisões, não, isso aqui eu, Leni, que vou tomar e prefiro não consultar ninguém. Olha, durante muito tempo na minha vida eu tomei muita decisão sozinha. Uhum. Hoje eu estou mais cautelosa, o Alexandre tem me cobrado muito, a Amanda, o César. Sim. Então eu tenho criado juízo e tomado decisão com eles. Mas durante muito tempo na minha vida eu tomei decisão sozinha. Sim. Quando a gente acerta na decisão, tudo bem, né? Dura quando erra, aí quando tem erra. a família. Verdade. Aí fica. Uhum. Mas é engraçado, né? Bom, a gente tá junto lá no M12, lá no Conselho de Elite, e a gente também trabalha, antes até do Conselho, eu tenho esse trabalho com conselheiro consultivo. E a gente vê realmente, desde
eu uso conselheiros nas minhas empresas e também participo no de outras. Aham. E como que quando você tem visão externa, você consegue tomar uma decisão mais direcionada realmente. Não quer dizer que vai acertar sempre, mas o número de acertos sobe e o de erros diminui assim de maneira muito drástica, porque você começa a tomar mais cuidado. Porque a gente vai, às vezes, quando acerta muito, é um problema também, né? Que você vai acertando sozinho, você vai falar... Eu sei que eu não erro e é essa a resposta. Até que vem a primeira porrada, vou falar assim, que daí a gente começa a aprender, né? Verdade. Baixa a cabeça. E aí eu já vejo isso muito comum em gente que tem mais bagagem, alguns anos, décadas, né? Empreendendo, que já passou por isso, já se considera, não, eu estou constantemente aprendendo. E quando eu converso com o pessoal mais novo, que também acha que não vai errar, e aonde acaba levando o tom. A hora que leva o primeiro, sempre começa a aprender, né? Olha, tudo é uma situação difícil. O que também que eu acredito que tem que focar é na pessoa, no pessoal. Porque o que está dentro de você fala diretamente com as suas empresas. A intuição, o querer, a força, o foco. Por exemplo, se você é meio pessimista... parece que as coisas ruins vêm, você entendeu? Você vira uma curva de rio, você sabe? Então você tem que estar sempre, como diz o outro, se blindando para poder se posicionar bem. Porque se você não se posicionar bem, a resposta ela é muito triste. Ela é muito triste. Então nós temos que ter um posicionamento pessoal, um posicionamento espiritual, porque as duas coisas caminham juntas. A parte espiritual e a parte pessoal, nossa, anda muito junta. Sim. Então nós temos que ter muita firmeza nisso daí e saber quem somos nós, o que nós queremos, aonde nós queremos chegar, fazer com as pessoas que a gente gostaria que fizesse com a gente. Então é muito importante isso. Hoje você segue alguma religião específica ou você se considera mais espiritualista? Não, eu sou evangélica, Tá. né? Eu vou numa igreja. Na igreja segue... Sigo uma igreja. Eu nasci na igreja, né? Nasci na congregação cristã. Certo. E hoje eu vou na Batista, então eu Entendi. sou evangélica. Trabalha essa parte espiritual. A parte espiritual, para mim, é muito importante. É o nosso conforto. É o meu conforto. Eu saber que tem um Deus maior que me fortalece, que está ali comigo e é o meu maior sócio. Sim. E que está te ajudando ali a cumprir seu propósito de vida, ajudar outras pessoas, né? Exatamente. E tudo com muita humildade, com muita determinação, com muita sabedoria e indo à luta. Isso aí. Como líder, como CEO de um grupo, hoje, o que te toma mais energia? É a operação? É a venda? É as pessoas ou é a estratégia? Olha, mexer com pessoas, você sabe que não é fácil. Sim. E qual é o nosso maior talento? É ter o talento de saber escolher os talentosos. Sim. Então, o meu foco Perfeito. maior é nas pessoas. Porque sozinha, Ricardo, a gente não faz nada. Se nós não tivermos pessoas boas ao nosso lado, não adianta eu estar numa portinha lá sozinha, lá atendendo super bem e não formei ninguém, sabe? Porque eu falo que as minhas empresas é a minha cara. A minha funcionária, ela é a minha cara, então ela vai receber você lá, eu não estou lá na loja, você vai lá, ela vai receber, então ela tem que receber como eu falo para ela receber, sabe? Então são meus braços, então eu formo talentos e eu não me preocupo de um dia esse talento e montar uma loja dele ou ir ser gerente de uma grande empresa. Eu formo talentos para o mundo, mas enquanto estiver comigo, eu aproveito esse talento. Sim. Esse é o meu ponto principal, são pessoas. Com certeza. E eles, além disso, prova disso é que muitos deles acabaram virando seu concorrente, né? Foram abrir os negócios dele e viraram empresários também. Exatamente. Muitos são meus concorrentes, são meus parceiros, né? Que eu falo que eu não tenho concorrente, porque eu penso de uma maneira diferente. Então eu tenho parceiros. Sabe? Então hoje eles vendem a mesma mercadoria que eu vendo, mas eu vendo outras mercadorias que eles consomem. Então eles estão sempre me prestigiando. Ó, que 10. Estamos chegando já na metade aqui dessa entrevista com a Leni Fernandes. O tempo passa rápido. Conversei com ela no começo falando isso. Mas quero lembrar
Esse episódio vale seu like, né, pessoal? Vale seu like se você ainda não segue o Negócio de Primeira no YouTube e agora também presente no Spotify. Siga, deixe seu like e ative o sininho para receber os novos conteúdos de entrevistas como essa que a gente está tendo aqui hoje, com gente que empreende, com gente que vai contar aqui as histórias de bastidores reais que eles viveram. E a entrevistada de hoje, mais de 30 anos de bagagem, de experiência para contar pra gente. Leni, que momento você percebeu que margem, né, margem de lucro, no caso, a gente falou de faturamento, mas margem de lucro é mais importante do que o volume de venda? Eu sempre falo, quanto que você vale no mês? Você vale o que sobra. Então, é muito importante para uma empresa também, quanto que ela vale? Ela vale o que sobra no final do mês. Ela não é o que ela faturou. Sim. Então, esse foco na lucratividade tem que ser assim, a número 1, porque você tem que pensar quanto que você vai lucrar. Porque é o valor da empresa, é o seu valor. Você vale o que sobra no final do mês. Tem pessoas que dão risada, vixe, então não estou valendo nada, né? Porque não sobrou nada, né? Mas é isso daí. Eu vejo 2 erros principais nisso. Um deles é a questão da venda mesmo, né? A precificação da pessoa está correta, mas falta atingir um break-even lá para vender mais. E outra pessoa vende bem, só que a precificação está errada, né? No segmento de gastronomia, por exemplo, não mapeia bem qual que é o CMV, né? Ticket médio, o ticket médio CMV, o ticket médio. Na parte de um produto, qual que é o markup, qual que é a margem que está tendo sobre aquele produto. Então acontece os dois lados. Se a precificação estiver errada, com uma margem muito pequena, quanto mais a pessoa cresce ali no volume de venda, ao mesmo tempo um tiro no pé, né? Porque ela dá aquela ilusão que está crescendo o faturamento, mas com precificação pequena, ela cada vez mais vai pagar os fornecedores, vai pagar os custos fixos do negócio, só que mantendo uma margem pequena. Então isso aqui vai descasar. É onde normalmente acontece a quebra de caixa por erro de precificação, né? Você vê isso acontecer muito no varejo, de uma forma geral, hoje, com outros empresários. Não sei se você também já passou por esse desafio de precificação errada, e é onde a gente vende muito e percebe, nossa, a minha margem está muito pequena, então mesmo vendendo muito, você dá aquela falsa sensação de dinheiro entrando, mas no final, no mês seguinte, você tem que pagar os fornecedores. E cada vez mais você vai ter mais investimento para pagar fornecedores, mais uma margem de lucro pequena para você sobreviver. E aí é um erro de precificação, né? Eu sempre falei que o maior segredo de um empresário está na compra. Ele tem que saber comprar. O segredo da venda está na compra da pessoa. Então, ele tem que negociar, ele tem que realmente chorar, para ele ter uma mercadoria boa com preço justo. Mas o segredo é a compra. E eu sempre lutei muito pela compra, porque a compra, até hoje, eu que faço nas minhas empresas. Menos o Casablanca é meu esposo que faz a compra. Mas eu sempre fui negociante, eu sempre produzi muita coisa, eu sempre fabriquei para mim ter uma mercadoria boa, com preço justo e ter uma margem de lucro boa. Então, eu nunca titubeei nisso daí. Falar, não, eu vou ganhar só um pouquinho, não tem problema, não existe isso, porque não tem fazer gracinha com a empresa. Ou você é empresário, ou você está passando por algum tempo ali só. E você, como empresário, você não está passando ali 6 meses, um ano. Você está passando uma vida. Então, você tem que realmente fazer as coisas pensando a longo prazo e pensando na lucratividade. E a lucratividade vem da compra. Saber comprar, saber negociar. Aí, colocar um markup à altura para você pensar na despesa, nos impostos, na reposição da mercadoria, no marketing, sabe? Então, não é simplesmente só uma coisa que você não vai só repor a mercadoria. Você tem todo um custo administrativo, você tem o custo de marketing, você tem o custo, tem muitos custos, tem os impostos, sabe? Então, você tem que colocar tudo isso e vai ver o que sobra. E onde você acha que
os varejistas mais quebram por dentro? Você acredita que nessa questão da escolha errada da compra e pessoas, que foi os 2 pontos que a gente conversou bastante aqui? Eu tenho certeza que é na compra. Na compra. Na compra. Porque Produto se ele errado. comprar bem, ele pode vender até de mais ou menos que ele ganhou. Agora, se ele comprar mal, não tem venda boa. O estoque fica parado. Exatamente. Então, a compra é o segredo do sucesso do empresário. Certo. Hoje, em questão de fase, de compra, desafios, pessoas, qual que foi a fase que você considera de alguém que trabalha com varejo? Qual que é a parte mais solitária que você vê? A parte mais solitária do varejo? É. Relacionamento. Um empresário, às vezes, ele não conversa com o outro. Por exemplo, eu vejo pelo centro. Eu tenho lojas no centro, já tive 4 lojas no centro, hoje estou com 2. Não tem relacionamento, não tem troca. E nós tínhamos que ter muito mais troca. Então, o empresário, ele está solitário nisso daí. Por falta de diálogo, por falta de você passar a sua experiência para mim, eu passar a minha para você, a gente se dialogar mais, ser mais humilde, sabe, ser mais parceiro. Esse é o ponto fraco dos empresários hoje. Você diz que é mais uma questão cultural de perfil deles ou a ausência realmente de ou é medo de conversar, de compartilhar? Eu digo isso porque a gente está participando lá de um grupo lá, que é o M12, que são 12 empresários que a gente compartilha, além de focar no principal problema de cada um, mas compartilha dores e amores e experiências de cada empresa, que deu certo, que não deu certo, ali na mesa. Então ali você vê um pessoal que está mais propenso a compartilhar e ao mesmo tempo a ouvir. E quando você fala esses exemplos, por exemplo, ali no centro, nas suas lojas, tudo mais, onde você vê que está o problema que você identifica? Você acha que é mais no medo, eu vou compartilhar e ela vai levar cliente para lá e outro para cá, ou realmente a pessoa entra num modo automático de gestão da empresa, faz aquilo lá todo dia e não se abre para novos horizontes? Eu acredito que é cultural. Acho que é cultural mesmo. É cultural. Sabe, a pessoa está no mundo dela, ela fez o mundo dela, fechou e não se abre. E morre naquele mundinho. Morre no mundinho. Então, a pessoa tem que ser mais humilde e tem que abrir o coração e abrir mais e falar assim, puxa, eu vou compartilhar porque vai ser uma troca. Então, a pessoa tem que pensar na troca. Qual é o valor de uma troca? Uma experiência, olha, é muito valorosa, queima etapa. Por exemplo, se você passa um pouco do seu know-how para mim, olha quanto que eu não ganho com isso. Sim. Sabe? Então, eu tenho que estar aberta a esse pensamento. Encurta caminho, né? Muito, encurta caminho, sabe? Por exemplo, como é que você faz com o seu contador, como é que eu faço com... É maravilhosa essa troca e não tem essa troca. Não tem. O empresário é solitário. Isso é geral, viu? Eu diria que nem é só no varejo. Eu vejo, de uma forma geral, empresas grandes, de pequeno, médio, grande porte, a mesma coisa. O empresário às vezes fica. E às vezes ele não pode compartilhar com a pessoa ali do lado, né, que está um diretor dele e tudo mais, porque dependendo como você fala, a pessoa, a empresa está quebrando, a empresa está por outro lado, está indo pro buraco, e aí já vira todo um contexto mal interpretado. E as pessoas parentes muitas vezes não têm a mesma pegada empreendedora, e aí realmente um meio interessante seria, né, com outros empresários para estar se fazendo, onde não acaba tendo essa cultura, né? Por isso que eu sempre acabo colocando que aqui no Brasil essa questão de conselho consultivo é uma tendência a crescer cada vez mais no Brasil. Verdade. Nos Estados Unidos a pessoa abre uma startup e já tem um conselho. Aqui ainda está começando, exatamente por questões como essa. Você abre a cozinha, você sai da solidão empresarial, você cria uma rede de network, você encurta caminhos, você toma decisões mais assertivas e também você erra menos. Verdade. E tudo isso é resultado que vem para o bolso como consequência de uma decisão direcionada que você fez
com outras pessoas junto com você. Por exemplo, a Associação Comercial, ela está fazendo um trabalho maravilhoso agora. Ela está formando grupos, por exemplo, o grupo da gastronomia, o grupo do PET, outros grupos. Olha, deve ter uns 10 grupos e as pessoas discutem quais são os problemas. Por exemplo, eu estou indo no da gastronomia. Tá maravilhoso, porque, por exemplo, qual é o calcanhar de Aquiles do seu restaurante, como que é a parte pessoal, tá muito bacana essa troca, e é isso que a gente precisa. Sim. Sabe? Chegando a falar um pouquinho de gastronomia, hoje muitos empresários falam dessa dificuldade de mão de obra. Continua sendo o principal gargalo da gastronomia hoje? O que você vê hoje? Olha, a gastronomia, o pessoal é um pouco diferente. Por que o pessoal é diferente? Porque tem um negócio chamado free, que ele é empregado a qualquer momento. Então ele é muito volátil, ele é sabe, não liga, não se preocupa muito. O turnover ali é bem alto, a entrada e saída das pessoas. Exatamente, ele nunca fica desempregado, ele está sem dinheiro hoje, ele faz um free hoje e amanhã ele já tem dinheiro. Sabe? Então, realmente é difícil, mas o que nós fazemos no Casablanca? Nós fidelizamos o funcionário com a gente. Como? Valorizando, pagando melhor e eles ficam. Entendi. Esse é o caminho. Trabalhando meritocracia. Exatamente. Isso daí, investindo na pessoa para ele ser como os outros. Ele entrou como garçom, ele vai sair como maître ou dono da empresa dele. Então... Prova disso que aconteceu várias vezes. Hein? Várias vezes. Isso bom. Mesmo. Mas eu sempre gostei da pessoa sair para empreender, para fazer alguma coisa. Eu também. No portal teve vários que saíram de lá. Né? Aqui mesmo no podcast, eu acho que eu entrevistei uns 2, 3. Né? Na nossa mesa lá tem 2. Então, pessoas que vêm, que passaram, que vieram empreender. Quer dizer, que aprenderam bem e foram, e a gente fica feliz por isso, né? Muito. E por esse reconhecimento também, né? Do trabalho que a gente faz, que dá resultado também na gestão deles no dia a dia. Formando cidadão para o mundo. É isso aí, é isso. E exatamente. Indo nessa linha, agora que eu quero te fazer outra pergunta. Que lição que você aprendeu formando cidadãos para o mundo que nenhum curso de gestão te ensinou? Que você aprendeu na prática? Olha, em primeiro lugar, a valorização dessas pessoas, sabe? E o incentivo, temos que incentivar as pessoas a crescerem. Isso aí eu sempre tive dentro de mim. Por exemplo, se eu vou bem, a minha empresa vai bem, o meu funcionário também ele tem que ir bem. Então eu sempre investi muito. Você tem de ter sua casa própria, você tem que ter seu carro, você tem que ter mais uma casa para alugar. Então eu sempre investi muito para a pessoa ter alguma coisa palpável. Não vou fazer coleção de caneco. Não, faz coleção de caneco, não. Pega uma escritura só, a coleção da escritura. Então, é isso que eu sempre procurei fazer e que ninguém me ensinou, mas eu acredito que é o caminho certo. E acreditar na pessoa, valorizar a pessoa e fazer ela se sentir grande. Porque se ela é grande, se ela se sente grande, ela é grande. Sim. Experiência de vida, né, Eleni? Experiência de vida. Você passou por isso, você vê a pessoa, olha, vai por esse caminho. Exatamente, né? Então, exatamente. A sua mentoria para elas ali acaba sendo bem direcionada, elas muitas vezes nem percebem isso, né? E o que eu sempre ensinei muito para eles? A ética, a transparência, fazer com as pessoas o que você gostaria que fizesse com você. Olha, isso daí cabe em qualquer lugar, em qualquer ramo, em qualquer profissão. Sabe, você ser ético é olho no olho, a pessoa vê confiança em você, ela acredita em você, ela vai sempre procurar você. Exatamente. E para quem está assistindo a gente ou ouvindo agora no Spotify, ética é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Exatamente. Né? Porque quando todo mundo está vendo, você ser ético, de certa forma, é um pouco fácil. Mas quando ninguém está olhando, você percebe, ninguém está vendo, você fazer o certo, é o que a gente considera que é ético, né? Você se é ou não uma pessoa ética. Quando ninguém está olhando, é onde você vai ser provado. É verdade, verdade, verdade. Existe um limite claro entre insistir e teimar em decisões empresariais? Insistir e teimar? Você acha que existe um limite? Isso aqui eu estou insistindo, isso aqui eu estou sendo teimosa demais. Os dois caminham juntos.
Por isso a importância de ouvir outras pessoas juntos. Exatamente. Esses dois caminham juntos e é duro de você dividir isso aí, viu? E é duro Você de não dividir. sabe o que você tá decidindo ou tá teimando, sabe? Tem os dois. Sabe, os dois caminham junto. O bom é que tem indicador, né? A experiência, indicadores que você às vezes vai monitorando, que você consegue monitorar, você consegue muitas vezes, né? Talvez verificar se eu tô indo pro lado da teimosia ou pro lado da insistência. Embora empreendedor tenha um mal ou algo bom, não sei dizer agora, que é a nossa intuição. Né? Você sente que você tem que fazer, você sente aquela coisa, só que ao mesmo tempo você fica com medo de ser uma decisão errada. Talvez por isso que hoje você ouve mais, né? O Alexandre, a Amanda, o César, outras pessoas que estão junto com você, cara, eu preciso tomar a decisão e precisa ser mais assertiva possível. Então, você ouvindo as pessoas certas, você consegue errar menos também. Eu, como empresária, eu sempre tive um negócio dentro de mim. Não desistir. Porque a coisa mais fácil, o caminho mais rápido é a desistência. Então, por exemplo, como o Casablanca. Por que existe um Casablanca hoje potente? Pela insistência, pela teimosia. Porque o Casablanca nasceu de uma casa de chá. Era uma casa de chá que as mulheres iam tomar chá e ia para a Enel Classic comprar joias. Certo. E aí não deu certo, porque ninguém toma chá porque é calor aqui. Daí fiz um café. Café não senti que dava uma lucratividade boa. Aí, por insistência, não desistência, transformamos em bistrô e foi um sucesso, sabe? Então, então foi um pouco de teimosia e um pouco de insistência. E hoje tem um Casablanca maravilhoso. Sim. Que é uma realidade hoje em Campo Grande. Para quem está assistindo a gente, não sabe a diferença do café pro bistrô, qual que seria a principal? Comida, almoço, jantar, os pratos, né, contemporâneos, pratos orientais. Uhum. Então é uma cozinha, né, Nikkei contemporânea, que é o bistrô. Sim, perfeito. Vinhos, né, tem a adega. Conheci lá, inclusive, né, a parte do sushi maravilhoso, né? Ah, muito bom o nosso sushi, viu? O pessoal ainda fala que é o melhor da cidade, viu? Vale a pena experimentar. Com certeza. Como que você prepara emocionalmente para decisões que vai impactar nas pessoas que trabalham com você, na sua família, de uma forma geral? Como que você se prepara para uma decisão que vai impactar? Olha, eu acredito que tem que ver o que está dentro do nosso coração. Então, por exemplo, não pensar em maldade, não pensar em soma. Porque eu nasci para ser soma na minha vida, na vida da minha família e das pessoas que me cercam. Então, a partir do momento que você tem dentro de você só pensamentos bons, não tem como dar errado. Esse é o meu foco principal. Hoje, quando você contrata os seus colaboradores ou as revendedoras, que valores você não abre mão para estar com você? Para alguém estar comigo, esses valores eu não abro mão. Eu sou muito rigorosa para contratar. Tá. Tem um questionário que a pessoa responde. Ali eu sei muito da vida dela, sabe? Então eu valorizo muito parte de família, parte de desilusões. Eu valorizo muito isso, porque é o pessoal. Eu estou contratando o cidadão. Depois vem o profissional. Depois vem o funcionário. Então, eu tenho que valorizar isso. Então, e eu não contrato para ver se vai dar certo. Eu contrato para dar certo. Então, eu sou bastante rigorosa e eu foco muito no olho, no por que ele é um bom profissional, que eu tenho a pergunta e ele tem que responder por que ele é um bom profissional. Por que eu contrataria ele? Sabe? Eu não vou contratar por contratar. Sabe? Não, eu estou precisando, vai lá. Não é assim. Porque é investimento na pessoa, é respeito pela pessoa. Eu vou contratar daqui 2 dias, 15 dias eu vou mandar embora? Não é peteca, é um ser humano, é um cidadão, sabe? Então tem que merecer respeito. E eu também tenho que merecer respeito. Então eu tenho que contratar a pessoa certa. E eu contrato o funcionário, ele é 100% bom. Ele que vai provar que não é. Para mim, o meu pensamento ele é 100% bom. Você contrata acreditando Eu nele. contrato acreditando nele. Ele que prova que não é. Perfeito.
Porque se eu contratar meia, eu falo, isso aí não vai dar certo. Ah, não, isso aí não vai dar. Pra que eu tô contratando? Já tá na dúvida, né? Porque o meu funcionário é a minha cara. Sim. A minha equipe é a minha cara. Tem que ser bonita, tem que ser boa. Exato. É a extensão de quem é a Leni. É a extensão de quem da é o Leni. Grupo Inel, né? Exatamente. Quem é o meu funcionário? A minha extensão. Ele vai me representar. E eles entendem isso quando você faz a contratação? Ah, entende. Entende. Entende e vem com sangue nos olhos. Olha que bom. Uhum. Entende. E no seu questionário, que tipo de perguntas, por exemplo, você coloca? Fiquei curioso. Sobre desilusão, se a pessoa teve alguma desilusão, o que ele pensa a longo prazo, o que ele quer ser daqui 10 anos. Importante isso. Importante. Sabe? Porque você vê o sonho da pessoa. Qual é o seu maior sonho? Qual que é o seu maior sonho? É importante eu saber qual que é o seu sonho. Se eu sei Muitos qual que é o sonho... têm dificuldade de identificar, de saber? Não. Não, todos têm algum. Todos têm. Todos respondem. E a Sabe? parte de ética que você coloca o alicerce, o padrão? Que tipo de pergunta você tem, por exemplo, para verificar se você não está colocando nenhum tocha? Tocha é aquele funcionário que por onde passa, bota fogo, bota lenha na empresa. Eu tenho algumas perguntas que, por exemplo, eu falo, se você achar uma carteira na rua, o que você faria? Entendi. Você entendeu? Então aí eu por ali eu já vejo algumas coisas, tal, sabe? Tem outras perguntas, né, que são mais específicas, né? Sim. E que tem que conhecer a pessoa, para conhecer, é psicológico, né? É psicológico. Bastante. Quando você olha para o futuro do varejo, o que mais te assusta hoje? A internet. A internet. Nós temos que aprender a escrever a internet. Muitos de nós somos analfabetos na internet. E você pensa hoje mais com essa questão realmente de entendimento, como você pode aproveitar mais, ou você vê ela como uma ameaça ou mais algo que você pode aproveitar para crescer? Eu vejo um mar de oportunidades e que nós temos que se aprender, tem que ser aproveitar aproveitado. Mais. Criatividade mesmo, inovação. Exatamente, a inovação, a criatividade e como diz outro, desfrutar desse mar de oportunidades. Porque é o caminho sem volta. Porque hoje realmente ela impactou vários setores, né? Não só de e-commerce, né? Que nos setores de luxo, tudo mais, mas ao mesmo tempo ela dá uma oportunidade para você trabalhar outras ferramentas para que o comércio local muitas vezes consiga atingir uma venda nacional e até no setor de gastronomia, né? A própria criação do iFood, né? E de outros aplicativos, plataformas que foram desenvolvidas para ampliar desde entrega de alimentação e deixar mais popular, né, alguns tipos de comércio que até então não eram vistos, criou essa proporção de maneira gigantesca hoje no Brasil. Né? Você concorda hoje que ela abraçou de uma forma geral todos os setores? Não só do varejo? Olha, o varejo ele tem uma história antes da pandemia e outra história depois da pandemia. A pandemia nos obrigou a nós redirecionarmos, a gente mudar para a internet. Porque antigamente era diferente. Hoje é tudo pela internet. Por exemplo, o próprio delivery, o iFood. Nossa, as pessoas querem comodidade, as pessoas querem ficar na casa dela e receber a comida em casa, as pessoas querem comprar um óculos na casa dela. Como é que é esse óculos? Então tem que contar essa história, a história da empresa, a história do óculos para ter credibilidade, e o valor vem depois e divide e manda o link e já manda entregar. Então, olha a facilidade. Sacoleira. Mas vamos colocar de venda direta. Voltou na moda hoje? Porque até então as pessoas ficam com essa questão de tempo, não tem tempo de ir lá à loja, só que hoje você consegue novamente ir até o local com peças, com produtos.
Você vê que está voltando na moda, você vê que não, essa questão de você levar o produto até a casa do cliente, não de todos, mas principalmente daqueles que é o teu perfil de cliente ideal. Os melhores clientes querem comodidade, querem ser atendidos em casa. E você vê os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a venda porta a porta é lá em cima. Sabe? Por quê? Porque as pessoas querem comodidade. E negócio das revendedoras, das sacoleiras, de voltar às sacoleiras, isso daí tá, por exemplo, as minhas próprias funcionárias, para atender a elite, elas saem da loja e vai até a casa da cliente. Entendi. E aí acaba tendo realmente uma venda maior. Uma venda maior, né, uma comodidade para elas. Elas às vezes não querem se expor na loja, não querem ir na loja. Então, isso aí faz parte. Hoje faz parte do sucesso da venda. E pega no momento na casa dela, um momento que ela está disposta a comprar. Exatamente. Ela está tranquila, ela está no habitat dela, ela está, sabe, segura, ela compra. E não compra uma peça só, compra várias. Sim. Sabe, é fantástico. Relacionamento. Sim, sempre, confiança. Né? No varejo é fundamental. Fundamental. Relacionamento, confiança, transparência, vender o melhor. Dani, o que você sabe hoje que mudaria completamente suas decisões 15 anos atrás? O que eu sei hoje? Olha, a gente aprende todo dia. Então, cada dia vai mudando todas as coisas. O que mudaria minha vida há 15 anos atrás seria eu não ter tanto estoque. A questão de compra que você comentou também, que é fundamental para o lado do varejo, para quem está assistindo. Estocava muito, eu sempre tive muito estoque. Então, isso aí foi meu defeito. E hoje precisa fazer o giro deles para... Exatamente, hoje eu não faço mais isso. Você vê, pessoal, o importante de uma entrevista como essa, para você que é varejista, que está começando, ou que já está algum tempo nesse mercado, a Leni, com 38 anos de mercado, está colocando aqui a experiência delas. Ela colocou aqui dicas valiosas em relação a isso. Para você errar cada vez menos, errar cada vez menos, né, empreendendo, principalmente nesse segmento do varejo, que cada dia é algo novo e vem modificando, e tem internet, e tem sugestões, e tem processos, e uma série de coisas. E tem agora reforma tributária, né, entrando no campo. Então é um desafio realmente constante. Leni, estamos chegando aqui no final já do bate-papo. Antes de fazer uma última pergunta para você, quero lembrar a todos que nos acompanharam aqui, deixe seu like. Se você ainda não segue os canais O Negócio de Primeira no YouTube e no Spotify, passe a nos seguir, compartilhe com amigos esse episódio, comente aqui, deixe seu recado para a Leni, que esteve hoje aqui conosco, colocando um pouquinho só dessa experiência dela de 38 anos empreendendo, uma das lideranças, né, do empreendedorismo feminino aqui do nosso estado. E também ative o sininho para receber os novos conteúdos. Leni, no fim das contas, o que é sucesso para você quando você está fora do palco, está nos bastidores, fora das revistas, fora das entrevistas? O que é sucesso hoje dos bastidores para Leni Fernandes? Antes, eu vou falar um pouquinho o nome das minhas empresas. Claro. Eu tenho a Prata e Cia Atacado, o Instagram é Prata e Cia Atacado. Tem a Badulac Acessórios, que tem a Badulac Joias. Qual que é o Instagram da Prata e Cia? A da Prata e Cia Atacado. Tá. E da Badulac é badulac.joias e badulac.prime. Tá. Que tem uma que é a Prime. Certo. E tenho a Inel Classic, que é a ótica e joalheria. Sim. E tem o Casa Blanca, Adega e Bistrô. Aham. E o meu particular, que é Leni_Fernandes. Com certeza. Então são os 5 Instagrams, né, que podem lá fazer uma visita lá e vai trabalhar junto contigo. Trabalhar junto comigo. E não só trabalhar, mas quem está buscando também uma renda extra, né, Leni, que está buscando, que te conheceu aqui hoje, que quer saber um pouquinho mais esse DNA teu junto com essas empresas, tá aí os contatos sociais, das redes sociais da Leni, para saber, para acompanhar e, claro, que também aprender muito com esses anos de experiência de vida que ela
bem e trouxe aqui pra gente. E a Prata e Cia revende somente no atacado, né? Então atende só as revendedoras, né? 2.000 hoje. É, exatamente. E a gente está à disposição com joias em ouro, joias em prata, semijoias, na rua 13 de maio, 2500, no primeiro andar. É isso aí. Então, Tá. antes da Leni, vou passar novamente a pergunta final para ela. Tá, pode Vou, passar. vou fazer meu merchan aqui também, meu Aham. Instagram, Ricardo F. Nantes, na qual eu compartilho também informações sobre empreendedorismo, gestão e carreira, e também através do Grupo M12, Conselho de Elite, ajuda empresários a aumentar faturamento e a lucratividade das suas empresas. Agora, Leni, para fechar com chave de ouro, o que é sucesso para você nos bastidores, fora do palco, quando tá Leni sozinha, o que é sucesso para você? Para começar, muita humildade. A palavra servir é o foco. Se você tem humildade, você pensar em servir, o sucesso é garantido. Respeito com a família, com a nossa família. A nossa família é a base, é o nosso porto seguro. Os nossos amigos, valorizar nossos amigos. Valorizar os nossos funcionários. Nossos funcionários são as pérolas nossas. Então, esse é o foco para o sucesso. Valorização das pessoas que estão à nossa volta, valorização nossa, cuidarmos da saúde, darmos exemplos, sermos exemplos a ser seguido. As pessoas, como diz, eu tenho um refrão que a pessoa fala, da Leni, é bom. Então, é o valor do que você vende, o que você faz, o que você semeia. Esse é o meu recado. Muito bem. Obrigado, Leni, pela conversa direta, madura. Parabéns pela sua liderança empreendedora feminina aqui no nosso estado. Chegamos ao fim de mais um programa. Aqui não tem palco, aqui é Negócios de Primeira. Obrigado, pessoal. Muito obrigada.